Olá, aqui é a Joyce Santiagonal e hoje eu vou contar um pouquinho sobre todos os livros que eu li no mês de outubro. O mês de outubro eu comecei muito bem, eu acho que era no dia 15 eu tinha lido uns 6 livros, mais ou menos. Eu pensei que eu ia conseguir manter o ritmo durante o mês, mas eu acabei ficando com 6 livros lidos durante o mês. 7, na verdade. O primeiro livro que eu li foi Misterioso, dessa série Selvagem Irresistível. Eu já falei sobre essa série aqui, eu gosto bastante, ela é muito engraçada. E sem dúvidas esse é o melhor livro da série, é o melhor casal. Vai contar a história do Oliver, que é o amigo nerd dentre os três, e da Lola, tá? E até tem uma hashtag que as pessoas fizeram, que é Loliver. Saiu já a resenha essa semana, então vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. Depois, finalmente, eu peguei A Rebelde do Deserto. Tem que cuidar, senão dá muito reflexo. Gente, como esse livro é bom. Sério, ele tava aqui parado aqui fazia um tempo e eu nunca conseguia pegar ele. Mas quando eu li foi de uma vez só. O livro conta a história da Manny, que mora com os tios e ela não tá muito satisfeita com a vida porque ela vai ter que se casar com o tio pra continuar morando ali, então ela não quer isso pra vida dela. Como a Manny quer muito fugir, ela vai acabar encontrando uma pessoa aí que vai ajudar ela nesta fuga. Nem tem muito como eu falar sobre quem é essa pessoa, o que vai envolver essa história, porque ela é bem curtinha, então acho que eu quero evitar o máximo de spoiler possível para não estragar a experiência de leitura de ninguém, mas eu vou conseguir desenvolver melhor isso na resenha, então fiquem de olho lá que eu vou recomendar muito esse livro e ele é muito bom. Depois eu acabei pegando um romance de época nacional, que é O Amor nos Tempos do Ouro. Esse é um romance, então, da Marina Carvalho. Ele é bem diferente, assim, dos romances de época que eu costumo ler. Aqui ela se preocupou muito com a maneira que as pessoas falavam naquela época, mas mesmo assim não ficou de uma forma tão robuscada assim e que dificulte a leitura. Muito pelo contrário, é bastante fácil de ler. E esse livro vai se passar ali mais ou menos na época em que o Brasil ainda tinha escravos aqui, né? E a Marina teve bastante cuidado de tratar sobre esse assunto. Apesar de ela comentar aqui acho que na introdução do livro, que de ser muito difícil de falar sobre isso, ela fez isso com muito respeito. E falando um pouco sobre a história, a gente vai conhecer a Cecília. A Cecília acabou de ficar órfã, perdeu toda a família dela, mas ela acaba tendo que vir pro Brasil, então, porque a família dela mais perto mora aqui no Brasil. E o tio dela, sabendo da herança que ela tem, vai arranjar um casamento para ela, então, para conseguir colocar as mãos nesse dinheiro. Quem ficou responsável, então, de levar a Cecília até o noivo dela foi o Fernão, que é um homem de confiança, então, desse barão. Porém, né, no meio do caminho, eles acabam se conhecendo melhor, vai acontecer algumas coisas e eu vou parar por aqui. Mas o que eu posso dizer é que eu gostei muito de ter conhecido a escrita da Marina Carvalho, foi o primeiro contato com a autora. Já solicitei o próximo livro dela, que vai sair também pela Globo Out, que é A Menina dos Olhos de Água. É alguma coisa assim, eu vou colocar o nome aqui se tiver errado, mas gostei, espero gostar do próximo livro também. Então é isso, eu recomendo bastante esse livro. Quem gosta de romance de época com certeza vai gostar. E eu gostei, então em breve vai ter resenha no blog. Assim que chegou esse livro, por toda a polêmica que tá cercando esse livro, assim que chegou eu peguei pra ler, que é Desejo Insaciável. Esse livro é polêmico por quê? Porque tem gente que fala que tem cenas de abuso aqui, mas eu não interpretei assim. Porém, eu tentei enxergar aqui que é uma fantasia e que tanto o protagonista, que é o Lycan, acho que é Lycan o nome dele, como a protagonista, que é a Emmeline, são animais, eles têm instintos animais, então a maneira deles se relacionarem é de uma forma bastante selvagem, como os animais são. Tem um contexto, então, que vai explicar um pouquinho do Lycan agir de uma forma tão irracional. E a Emmeline, ela é uma criatura dessa, ela é um ser selvagem que tem instintos, só que ela ficou reclusa durante muito tempo em proteção das tias dela, que
esconderam dela essa origem dela. Então, enquanto elas puderam, elas esconderam isso da Emmeline. E quando ela se depara a primeira vez com seres como o Lycan, ela se sente assim um pouco incomodada. E isso acaba incomodando um pouco o leitor também. Mas depois, conforme tu vai lendo, a Emmeline ela vai desenvolvendo mais desses instintos dela. E ela acaba agindo de uma forma tão selvagem quanto o Lycan. Então, assim, eu acho que é uma fantasia, gente. É um livro que não pode ser levado muito a sério, tá, gente? É uma fantasia com erótico, apesar de demorar pra acontecer, as cenas um pouco mais quentes. Eu não achei também aquele erótico à la Silvia Day. Mas é bom, assim, achei interessante. Tem algumas ressalvas no contexto da história mesmo, não tanto com o que vai abordar aqui dentro. Mas tudo isso eu vou falar melhor lá na resenha, vou deixar o link se já tiver saído. Se não tiver saído, vai sair muito breve lá no blog. O próximo livro que eu acabei pegando durante o mês foi Não Quero Ser Lembrado, do Lucas Rezende. É um autor nacional, vamos dizer que é um thriller psicológico, tá? É bem fininho a leitura. E aqui a gente vai contar a história do Bernardo, que é um sociopata, tá? Eu acho que por aí eu já consigo contextualizar você sobre a história. E a gente vai assim, viajar entre o passado e o presente. E a gente vai entender o que levou o Bernardo a cometer o assassinato da esposa dele. Isso não é spoiler, é o primeiro capítulo, tá na sinopse, então. E a gente vai entender o que levou a ele cometer esse assassinato, como é que ele foi se desenvolvendo desde criança até adulto a virar uma pessoa perturbada, vamos dizer assim. E eu gostei bastante, já tem resenha lá no blog, saiu no mês de terror do blog, então a resenha vai estar aqui embaixo para quem quiser conferir. E eu gostei muito do livro, a edição é da Império, tá muito bonita, e é isso. O próximo livro que eu peguei foi Confissões do Crematório. Esse é o primeiro livro não ficção da... Não é o primeiro, eu acho, mas é o primeiro da Dark Love. É um livro de uma youtuber americana, a Caitlin Dougie. E a Caitlin, no canal dela, vai falar sobre a morte e tudo que tá por trás nas práticas da indústria funerária nos Estados Unidos, tá? Além de ela falar tudo sobre o cotidiano dela no dia a dia do trabalho, ela vai trazer muito contexto histórico. A Caitlin traz muitos questionamentos interessantes aqui nesse livro. É um livro bastante forte, denso. Para quem é mais sensível, não vai ser uma leitura muito fácil de ser feita. É uma leitura obrigatória, assim. Acho que todo mundo que quer saber lidar um pouquinho melhor com a morte, saber lidar com o luto, precisa ler esse livro aqui. E por último, então, é um livro também que vai falar sobre a morte, sobre a dificuldade da perda. Pro Vórtice Fantástico de Porto Alegre, a gente acabou lendo O Cemitério, do Stephen King. Eu não tenho edição física ainda, eu li no Kobo. E de uma forma geral eu gostei bastante do livro, tá? Mas foi meu primeiro contato com Stephen King. Então eu não esperava uma narrativa tão prolixa e tanto desvio de consciência como tem o autor. Assim, não foi uma leitura ruim, mas eu achei que muitas passagens nesse livro não eram necessárias, entendeu? Isso me preocupa um pouco, porque dizem que O Cemitério é um dos melhores livros do autor. Pra mim não foi, tá? Com certeza a parte final é muito boa, vale a leitura, mas eu achei que foi muito arrastado. Não precisava de todas as páginas, podia muito facilmente ser um conto, mas assim, teve as minhas ressalvas. O Stephen King ainda não me convenceu, espero que ele consiga me convencer, porque eu quero muito ler os outros livros dele, mas esse ainda não foi 100% 5 estrelas, entendeu? Eu ainda estou em processo aí de amadurecimento com o Stephen King. Esse mês, então, eu jurava que eu ia conseguir ler mais, mas depois do dia 15 ia acontecer uma série de eventos aqui. Eu acabei apresentando um evento da Darkside aqui junto com o Léo, dos Segredos Entre Amigas. Então eu não estava conseguindo me focar muito em leitura. Eu estava bastante preocupada porque eu ia falar de alguns livros bastante complicados lá no evento, inclusive Confissões do Crematório. Mas no fim ocorreu tudo bem, deu tudo certo. E eu espero que eu consiga manter o ritmo de leitura então agora pro mês de novembro. Essas foram as minhas leituras, foram 7 leituras ao longo do mês.
mantive minha média, o que é bom. E mês que vem, então, eu volto trazendo tudo que eu li no mês de novembro. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, dar aquela curtida pra me ajudar na divulgação e até o próximo vídeo. Tchau!